meu nome é Mariana Fujisawa, eu sou ilustradora. Eu trabalho principalmente com ilustração editorial, então ilustração para livros e às vezes também para revistas. Olá, eu sou a Daniela. Eu sou formada em design com ênfase na parte gráfica e eu trabalho principalmente com a área editorial. E onde foi que eu conheci a Mari, né? A gente trabalhava na editora Capulana e eu fazia a parte de diagramação de livros, projeto gráfico e aí eu entrei fazendo a capa também. E foi aí que a Mari também começou a fazer a parte de ilustração, né, Mari? Isso, E a gente começou essa parceria que tá dando certo. isso. Eu já ilustrava, né, miolo, né, dos livros. E aí, só que quando a gente começou a trabalhar com capa, que envolve mais diretamente, né, a ilustração e o design, que a gente começou a fazer essa parceria e para capas e outros projetos como esse do Afroatlânticas, né? Sim. Então, acho que foi isso. E vamos falar então do processo, como que é que a gente começa a fazer esses projetos? Bora. Você quer falar um pouco? Posso falar? Ah, não, bom, eu posso começar assim. O processo de, seja de capa, logo ou qualquer coisa assim, pelo menos da maneira que a gente faz, normalmente começa com uma primeira fase que é a fase de pesquisa, né? Então, significa, por exemplo, quando a gente vai fazer capa de um livro, normalmente eu, né, leio o livro inteiro e vou pegando alguns elementos, algumas coisas legais, enquanto a Dani faz uma pesquisa mais gráfica do, por exemplo, quais outras capas esse livro teve, né, e como que a gente faz alguma coisa que repita, que não repita, né, as outras capas, mas que mantenha algum vínculo com a história, e a gente vai trocando ideia, né. Eu acho legal que essa nossa parceria sempre foi, a gente estava conversando antes, né, não é nem sempre é comum ter esse tipo de conversa entre ilustrador e designer de maneira tão constante, né? Várias vezes o ilustrador só manda um trabalho e o designer fala ok, ou o designer pede direto para o ilustrador faça isso e depois monta tudo, mas a gente sempre faz tudo bem junto, né? Sim, é um conjunto, né? A gente vai trocando ideias durante o processo, falando, e se a gente testar tal ideia, a Mari já vai testando. A gente sempre traz referência, né, uma para outra. A gente está sempre envolvida no processo inteiro, né? Então a gente consegue ter uma noção do que se encaixa, o que tem a característica que chama mais atenção, e a gente conseguir trabalhar esses dois lados, né? Tanto a área gráfica quanto a parte de ilustração. E a Exato. gente também, essa parte de pesquisa é muito importante, né, para a gente conhecer. Se eu não consigo ler, muitas vezes eu não consigo ler o livro, né? A gente nessa parte do livro eu não consigo às vezes ler o livro, e aí, então eu pegava mais ou menos o resumo, a Mari me passava o que chama mais atenção, né, de cada parte. Então, também do logo a gente lê o projeto, né, o que que é o principal, a coisa principal para identificar, né? Então, a partir disso, cada uma vai tentando trazer referência da sua área, né? Para a gente falar, isso aqui a gente consegue chamar atenção com tal elemento. E assim a gente vai tentando fazer essa conversa, né? De juntar essas referências que a gente traz. Exato. Aí, por exemplo, principalmente nessas partes de logo e essas coisas de design, eu não sou designer, né? Então eu tenho alguma dificuldade com uma série de coisas, técnicas às vezes que a Dani sabe, então formato de arquivo, etc. Mas na hora da criação também questões, por exemplo, de cores. A Dani sabe muito mais como misturar melhor as cores e harmonizar tudo do que eu, e o que dá certo, e o que dá certo para uma impressão e aí não dá tão certo para uma visualização na internet, por exemplo. Esse tipo de conhecimento técnico, assim. Então a gente vai se ajudando. Sim, acho que isso que deixa completo também, né? Você conhecer, você tem um pouco do conhecimento de cada área, né? Sim. Aí, Dani, se você puder falar um pouco sobre a questão da pesquisa de referências para livros, mas para, enfim, qualquer projeto e para o logo também que a gente fez, Sim. como que funciona essa coisa de procurar outras imagens, né? Então, tem muitas pessoas que falam que, às vezes, referência, a gente acaba copiando alguma coisa, né? E isso não é verdade. Referência é muito importante para você ver o que já existe, quais são as soluções que alguém teve, né, para algum problema, para alguma solução visual, né? Então,
é importante fazer essa primeira pesquisa do que já existe. Tanto para você não criar alguma coisa igual, para não sair uma coisa parecida, tanto para depois você sair dessa referência básica que você começou, você vai surgindo outras referências, né? Você pode pegar um elemento e falar um estilo de fonte, ou um estilo, uma técnica até ilustração, né? Você pode pegar uma técnica e falar, Mari, isso aqui é legal, eu passo para Mari. Mas a referência é legal para você pegar pequenos elementos de cada coisa que você viu. É legal, não é uma cópia, né? É uma coisa que você tem base para você poder criar o seu trabalho. Então, essa parte de referência é muito importante, tanto para logo, para capa de livro, para qualquer coisa, né? É legal você ter artistas que você admira, designers que você admira, que você consegue pegar pequenos elementos e juntando tudo para você ter a sua identidade, né? Exato. Isso vale para ilustração também. É um debate grande na Sim. ilustração de uso de referências e tudo mais. E uma regra básica é nunca pegar uma referência, na verdade, várias referências, e você conseguir trabalhar com elas de uma maneira que você não consiga identificar mais as referências, Sim. né? Então, a gente que faz sabe de onde tirou isso, aquilo, essa ideia, mas que a pessoa que está vendo não consiga mais olhar e falar assim, isso aqui eu já vi a foto de onde isso saiu, né? Que é muito comum nas coisas de ilustração, e às vezes é um problema mesmo, principalmente na era da internet. Assim. Sim. É legal que você pega essas coisas e transforma em uma coisa totalmente diferente, né? Que muitas vezes o que a gente faz, você olha a referência que a gente teve no início e você fala, nossa, mas foi daí que surgiu, não tem nada a ver, né? Às vezes acontece isso, vai criando também na hora alguma outra coisa, né? Vai Exato. surgindo isso. Isso E que o eu acho que legal do processo. e é isso também, é um processo, né? Porque aí depois que a gente pega todas as referências, a gente começa a testar. E aí é isso, nunca vai ser, o projeto final nunca vai ser o primeiro teste, nunca vai ser a primeira ilustração, etc, etc, a primeira fonte, a gente fica testando por muito tempo. E às vezes a gente também olha uma coisa e acha que deu super certo, olha no dia seguinte acha que tá tudo errado. Sim, é legal ver em vários momentos, né? Que você vai percebendo alguma coisa que você não tinha visto antes. E isso que é legal também trabalhar em dupla, né? Que às vezes eu passo alguma coisa que a Mari fala, nossa, isso aqui acho que não ficou legal, que eu não tinha observado, né? Ter várias pessoas olhando nisso é também legal. Às vezes dá uma confusão, mas a gente consegue acertar, falar, isso aqui dá certo, isso aqui pareceu uma outra ideia que não tem nada a ver, né? Exato. Inclusive na conversa com as pessoas que encomendaram o trabalho, né? Sim, Que às vezes tem gente que entende mesmo o que está querendo, tem uma visão muito clara, às vezes a pessoa não tem uma visão muito clara, às vezes essa visão que a pessoa tem do que ela gostaria não é necessariamente o que funciona melhor para ela, e aí a gente vai fazendo esse diálogo também. E é às vezes a difícil pessoa saber. também dá um toque que é uma coisa super ótima e que a gente fala, não, é verdade, ela tem razão, vamos tentar ir por aqui. Então é uma mistura, eu acho, de tudo É isso. sempre ter essa conversa também com o cliente, né? Entender direitinho o que ele tá tendo uma visão. Às vezes também, que nem a Mari falou, não é o adequado, né? Então a gente tem que explicar o que funciona para essa ideia que ele tem ou não. Exato, exato. E está sempre aberto, né? Esse diálogo é bem legal quando acontece isso. E no Sim, caso do grupo, né, do Danças Afroatlânticas, sempre foi um canal muito aberto e muito tranquilo, então é ótimo. E como eles também são um grupo, é legal porque eles discutem entre eles também e tem várias visões diferentes e chegam numa coisa para falar para gente, então é um pouco esse esquema que a gente vai mostrar é, em seguida como que foi especificamente essa criação desse logo, né? Como que foi o processo. sim. Então você acha que a gente já começa? Acho que sim. A gente pode Tá. falar. Tá dando para ver? Tá, sim. Tá. Então a gente começou esse projeto, né, justamente com a leitura que o grupo enviou para a gente sobre o que era esse projeto deles, né, das danças afroatlânticas, para a gente ter alguma ideia do conceito, né, como se a gente tivesse lido um pouco o livro que a gente fez a capa, esse Sim. era meio que a introdução do projeto.
no fim, a gente acabou entendendo muito mais o que era depois, não só com o projeto, mas com os vídeos e fotografias, né, que enviaram As para a gente. referências que eles mandavam, né, pra gente. Exato, porque aí dá corpo para a coisa, né? Principalmente isso porque é dança, não é texto, né? Sim. É outra história, mas de toda forma foi muito interessante, muito bom a gente ler e saber para que o logo teria que se adequar. Então, foi bem legal. A gente começou por aí. Eu vou tirar agora dessa tela aqui. Eu vou compartilhar isso daqui. Dá para ver? Dá pra ver. Então tá. Então aí, se você puder falar um pouquinho de qual foi essa outra etapa. Ah, tá. Então, essa etapa aqui a gente estava falando de referências, né? Então, a gente pegou algumas coisas que a gente via de danças que já tinham pela internet, né? Já criado, e pegou alguns elementos que a gente achava legal, que a gente podia se inspirar, né? Que nem essa imagem daí, a gente pegou essa coisa de movimento que ele passava com essa fonte, com a brincadeira que ele fez com ele, né? Sendo uma pessoa. E a gente falou, vamos tentar pensar em alguma coisa de movimento. E nas outras imagens também a gente pegava essa coisa fluida, tanto de cor também, a gente pesquisa nessa parte de referência, né? Sim. É legal também porque tem uma questão que é a gente pegar as referências para ter uma inspiração, mas também fazer um pouco diferente, né? A Sim, gente não fazer uma coisa extremamente clichê. E, inclusive, se tratando da questão das danças afro-atlânticas, ele estava com muito receio de fazer alguma coisa que fosse estereotipada, enfim, que não passasse todo o sentido do projeto, né? sim. Então é bom pesquisar as referências tanto para a gente saber o que fazer, quanto para saber o que a gente Isso, não para quer saber o que fazer. não fazer, né? Porque a gente também viu bastante coisa que era meio. é, Já tinha várias coisas parecidas, né? Uhum, isso. E aí a gente, enfim, tanto para não parecer uma cópia, quanto para não ficar, para mostrar que é uma coisa diferente, né? Que é um projeto Sim, novo. E aí, e enquanto a gente estava fazendo isso também, a gente estava conversando com o grupo, é sempre bom lembrar, e aí a gente perguntava coisas, né? Então, se já tinham alguma ideia de como queriam que fosse, se não tinham, se tinha alguma cor que achavam legal de ter, ou outras que queriam evitar. Então, a gente faz todo esse trabalho antes de começar. Às vezes a gente concorda, às vezes não, mas em geral a gente toma como ponto de partida, né? Que sim. é importante. E aí, a partir disso, a gente recebeu também vídeos, né, do pessoal das afroatlânticas, dos ensaios, dos estudos que estavam fazendo, então foi muito legal. Com esses vídeos, depois a gente assistir, entender melhor visualmente como que era o projeto, né, eu comecei a pausar, né, o vídeo em algumas partes e salvar essas imagens, né, esses frames. A ideia era que eu tivesse uma referência, né, do próprio projeto para montar as referências visuais do logo, né, as ilustrações do logo. Então foi um processo bem legal porque eu não tive que procurar referências externas, eu usei as referências do próprio grupo, né, nesse ponto. E eu fui tirando Pegar itens. bem a essência, né? Isso, entender como que mais ou menos funcionava. É lógico que o projeto deles, assim como o nosso, é um processo, né? Então vai evoluindo, vai mudando bastante, né, ao longo do Sim. tempo. Então, enfim, mesmo os exercícios eram vários e eu ia pegando isso, mas mesmo o grupo falava que, olha, tem muita coisa que está mudando, mas vamos tentar fazer alguma coisa que represente um todo, né? Sim. E aí a gente começou a pensar nas ilustrações. Esses foram os primeiros passos das ilustrações. Eu vou mostrar depois na câmera. Eu comecei a fazer isso no papel. Eu trabalho muito com ilustração tradicional, né? Eu trabalho pouco com ilustração digital. E ainda bem que a Dani topa essas loucuras, porque é muito mais prático trabalhar com a digital.
mas eu não me dou tão bem, assim, né? Então a gente vai adaptando. E também quando me procuraram, né, para o logo do projeto, a ideia era ter alguma coisa um pouco mais manual mesmo, né? Não era assim uma coisa muito chapada. E aí a nossa ideia era, eu peguei aqueles frames, né, dos vídeos e comecei a reproduzir poses de maneira estilizada, né, fora de proporção e tudo mais. E a gente pensou em texturas. E eu estava fazendo isso com o Nanquim. E a gente estava pensando primeiro em texturas como se fosse uma coisa meio xilogravura, alguma coisa assim que remetesse também a algumas questões de cultura popular, etc. E aí essa era a primeira parte. E aí eu coloquei depois algumas cores. Essas são as versões escaneadas, né, dos desenhos finais que eu vou mostrar dessa primeira fase, assim. E que foi todos eles foram tirados de poses desses vídeos que a gente recebeu. E as cores eu fui decidindo junto com a Dani, né? A gente foi Sim. pensando. A A gente gente achou que pegou essas cores mais fortes, né, para mostrar o movimento, para mostrar calor, corpo, né, sim, toda essa parte humana. sim, exato. E aí eu fui fazendo essas pinturas na aquarela e aí a gente escaneou. E aí dá pra ver que na hora de escanear elas ficam todas mais apagadinhas, né? Mas eu vou tirar daqui pra mostrar na tela. Vou ver se funciona. E aí são essas daqui no papel, né? Desse tamanho aqui. Todas elas. Então essas foram as primeiras, né, que eu fiz e aí a gente, na verdade, foi meio no improviso, né, Dani? Porque eu fiz as ilustrações, eu estava pesquisando as coisas gráficas, mas a gente não sabia exatamente como fechar, Sim. né? É isso que faz parte também do processo, né? A gente vai fazendo e é bem livre, né, o nosso processo, porque a gente vai fazendo os testes, vai tentando encaixar, né, com o que a gente tem em mente e vai saindo alguma coisa a partir disso. Que nem a gente estava pensando em trânsito, né? África e a parte daqui do Brasil, que a dança é aqui, né? Então a gente estava tentando colocar isso de mapa também, né? A gente começou a testar também com mapa. A gente Exato, coloca várias coisas, vários elementos e vai tentando juntar, assim, também. exatamente. Eu vou compartilhar aqui de novo. A gente vai tentando juntar, e eu gosto desse processo, assim, mais autônomo, mais improvisado, talvez, porque eu acho que faz parte de toda forma, né? Sim, E principalmente se a gente faz isso em diálogo, porque talvez se eu estivesse fazendo sozinha, se você estivesse fazendo sozinha, teria uma imagem muito mais sim, fechada, assim, né? Tipo, vou fazer isso aqui, aí não tem contraponto, então você só vai lá e faz sim. e espera, mas aí a gente tem esse processo de ir testando, né? A maior parte dos nossos projetos foi normalmente eu chegando com uma ideia muito louca, a Dani pondo algum freio, mas chegando com outra ideia legal, e aí a gente começava a formar a partir daí. E aí esse foi o nosso primeiro teste, que olhando agora é muito bizarro para mim, pelo É menos. assim, é muito elemento, né? É muita coisa. Esse foi o nosso primeiro, que foi tipo, vamos pegar basicamente todas as ideias. Não foi a melhor escolha, eu acho, E mas é legal enfim. que a partir disso a gente vai refinando, né? Exato. E esse já era um que a gente meio que já tinha testado várias outras coisas. A Sim. nossa primeira ideia, eu lembrei agora, era da gente fazer esses corpos preencherem os continentes, você lembra? Uhum, sim. Fazer eles sobrepostos de algum jeito. E aí deu de um jeito que não dava para entender nada que estava É, só acontecendo. ficava vários elementos assim soltos que às vezes não nem parecia uma pessoa, né? Exato. E aí a gente pensou, vamos fazer alguma coisa tipo uma linha, como se tivesse um trânsito, né, meio circular e tal. Uhum. E aí foi um pouco isso. Você quer falar um pouco da questão da fonte e das cores Ah, nesse sim. aí? Fala também de como que a gente passa isso, né, para o computador, que nem você falou que a gente escaneia, a gente pega essas ilustrações que a Mari fez, a gente escaneia eles e passa para o Illustrator, né? Esses corpos que estão aí, eles foram vetorizados, então é bem detalhado, né? A Mari fez em aquarela, então é difícil passar isso em vetor, mas acho que nesse trabalho, a gente conseguiu
não perder muito, né, o elemento aquarela e conseguiu também dar esses detalhes, assim. Mas no final, né, depois vocês vão ver, a gente acabou não vetorizando para não perder a qualidade também e também os pequenos detalhes, né? Então a gente também tem que ficar atento nisso, qual meio que é legal da gente passar sem perder a essência, a qualidade do desenho, né? Porque o desenho tem muita parte manual, tem até alguma pequena falha que é legal ter, né? Como que fala? Na imagem final, né? Sim. Faz parte do desenho. Sim, então, e quando a gente vetoriza, né, e aí também para quem não sabe, né, vetorizar, como explicar isso exatamente, né? Assim, o efeito da vetorização é que ela planifica muito as coisas, Sim. né? Ela reinterpreta todos os pixels, né, todos os pontos do desenho e transforma isso em pontos e linhas. Sim. Basicamente é isso que um vetor faz. E o lado positivo disso para o design é que você consegue, então, alterar essa imagem para sempre, porque ele não deforma. Então, você pode ampliar uma imagem vetorizada, o tamanho que você quiser, basicamente, que não vai ficar uma perda de resolução e coisas do tipo. Por Sim. outro lado, planifica. Então, tudo fica um pouco mais com menos textura, ele não consegue interpretar tudo, você não consegue transferir tudo, né? Sim, às vezes fica muitos pontos também que a gente tem que refinar. Nesse caso também, ele acabou ficando com vários pontos do vetor, né? Então a gente tinha que tentar tirar o máximo de pontos. Quanto mais pontos, você dá mais é uma confusão para mexer. Ele fica com muito detalhe que você acaba não querendo, né? Que ele não estava ali. Então a gente teve que também refinar essa parte de tirar alguns pontos, tentar deixar ele o mais simples possível, mas sem perder esses detalhes da ilustração. Exato. E aí a fonte, Dani, você quer falar um pouco? A parte da Ah, sim. fonte fica com a designer. A escolha da fonte também é muito importante para dar essa cara, né, para o logo. Tem que ser uma fonte legível e que também passe essas características que a gente quer transformar visualmente, né, da essência do projeto. Então, faz toda a diferença você escolher uma fonte, colocar ela toda em caixa alta, né, tudo em maiúsculo, ou tudo em caixa baixa ou em minúsculo. O peso que isso traz também, né? Então, a gente prioriza também escolher algumas fontes que não são muito identificáveis, né? A gente não bate o olho e fala, essa fonte é tal, a gente já viu em algum lugar. Então, a gente tenta escolher alguma coisa que tenha a ver com o projeto e a característica da fonte, né? Se tem serifa, se não tem serifa. A serifa é aquela perninha que liga uma letra a outra. Então, acho que com a serifa, ela teria dado um ar mais sério para o projeto. A gente não queria isso, a gente queria alguma coisa mais solta, que fosse mais redonda, que não tivesse tanta ponta, né? Que não teria muito a ver com essa parte de dança. Então, a gente tentou escolher alguma fonte mais divertida, meio que tentar passar essa parte forte, né, de dança, de movimento. Então, a gente tentou essa fonte, que foi deixar ela toda em caixa alta e um pouquinho mais grossa também, só que a gente acabou também mudando depois. Então, a parte de teste de fonte, você tem que ver, né, todas essas características e também se você consegue ter nessa família tipográfica que você escolher, os pontos tipo o tio no A, o tio não, o circunflexo no A, o tio ou o acento, tem às vezes fonte que não tem isso, né? Então a gente tem que saber escolher fazendo todos os testes que puder com essa parte de fonte, se ela vai ter ou não. Exato. Acho que é mais isso. Seria o básico, na verdade, né? E muda muito conforme o que a gente colocar como ilustração, né? Sim. Assim, a Tem que ser alguma coisa fonte, que não brigue também. exato, que não brigue, que harmonize também as cores e tudo, né? Aí o que aconteceu foi que a gente fechou esse. A gente, quando fechou esse, na verdade, a gente sabia que não era o final, né? A gente fez ele sabendo que ia ser um primeiro teste para mandar para o grupo para ver o que eles achavam e a partir daí a gente mudar as Sim, é coisas. importante mandar, né, esse primeiro teste para a gente identificar, né, o que está faltando, às vezes a gente não percebe, mas o cliente também às vezes consegue falar, não, acho que isso aqui não está passando muito ideia, e foi isso que aconteceu, né?
Exato, até porque, né, quem dá a palavra final não é a gente, né? Então Uhum. é importante a gente fazer isso e é importante ir mostrando esses processos ao longo do Sim, percurso, porque a gente consegue mudar mais fácil. Então, se a gente fizer todo um trabalho e aí finalizar tudo e dar errado, ninguém gostou de nada, a gente tem que voltar na é o estaca zero. retrabalho que a gente tem que fazer, né? É Exato, melhor exato. mandar um pouquinho antes de finalizar. A gente pelo menos prefere isso, né? Como que é um processo mais solto, também a ilustração às vezes demora mais para fazer, né? Uhum, Então a gente tem que mandar meio que no meio processo, assim, no meio. exato, exato. Enfim, e aí a gente mandou esse, né, para o grupo, e aí o retorno que a gente teve, que fez a gente mudar tudo, e foi ótimo, a gente Sim. teve que mudar tudo, foram, nesse ponto, foram duas coisas. A primeira, que está um pouco didático demais, né, tem o mapa, tem as pessoinhas, está todo meio circular, então as ideias num design, elas são mais interessantes quando elas não são muito, muito óbvias, Sim. né? Então, tem que ter algum tipo de solução criativa nisso. E não precisa apresentar tudo, tinha muita gente, né, e tal. E a segunda parte que disseram foi que estavam sentindo falta de casais, né, porque uma grande parte do projeto, é verdade, a gente não tinha pensado nisso no começo das ilustrações, é dança com casais, e eu não tinha feito nenhum desses. Eu até tentei fazer com que eles estivessem dialogando um pouco, né, as figuras, mas não era numa dança, né. Então eu pedi mais referências e eu comecei a fazer outras ilustrações do zero, no mesmo esquema, mesmo estilo mais ou menos, que tivessem casais. Então eu fiz essas duas aqui. Esse também é o scan, né, das duas. A partir de duas referências que tinham mandado, eu fiz essas duas e mandei. É verdade. Aí eu mandei para Dani. E aí a gente montou duas opções de logo, e aí vocês podem ver que a fonte já mudou também. Sim, aí ficou a fonte final mesmo. Isso. E aí a gente pode ver também que tem uma boa diferença, né, de contraste, cor no escaneado. É bom lembrar que todas as ilustrações tradicionais, isso é um problema. Quando você escaneia ilustrações tradicionais, principalmente em aquarela, sempre tem alguma perda de qualidade, tem alguma coisa que não dá muito certo. Porque a aquarela, ela é uma tinta translúcida, e aí quando você põe aquela luz do scanner, ela planifica, né? Ela fica fosca. Então você tem que tentar ajustar no computador, e nem sempre é fácil, mas aí a gente vai tentando. E aí dá para ver também que a gente deixou a ilustração parecendo tradicional mesmo, né? Então essa a gente não vetorizou, né? Essa não. Isso, a gente já começou a não vetorizar, então já tem até os traços da aquarela vazando e coisas assim para dar uma coisa mais orgânica, né? Sim. E aí a outra seria essa daqui. E aí depois dessa, a gente mandou de novo Uhum. para o grupo, né? A gente terminou essa, tá, fechamos, mandou de novo. E aí o retorno que a gente teve foi que a fonte estava ótima, então eles gostaram muito da fonte, mas tinha duas questões. Esse daqui, essa foi a ilustração que eles gostaram mais, né, do casal, e para formar um logo, e acharam que combina bastante. Só tinham duas objeções. A primeira é que tinha uma diferença muito grande de altura entre as duas pessoas. E isso aconteceu porque eu peguei uma referência de um dos integrantes, de dois integrantes, né, do grupo, e um deles é bem alto. E aí, na hora que eu fui fazer, eu não pensei muito, né, sobre isso, fiz e tal, a ilustração, e aí depois eu reparei, não, realmente é uma diferença muito grande. E aí, como a ideia toda do Afroatlânticas também é pensar numa relação não hierárquica, né, da dança e tudo mais, a altura meio que dava uma impressão um pouco hierárquica, talvez. E Sim. aí pediram para se puder refazer e baixar, né, a altura. E a outra questão é, quando a gente estava fazendo, eu estava fazendo essas texturas com o nanquim, funcionava melhor com elas pequenas. Uhum. Só que quando a gente faz uma textura a ilustração mais ampliada, né, como é o caso desses, dá uma impressão diferente. E aí o que aconteceu foi que ficou parecendo como se eu estivesse fazendo uma estampa meio de pele de animal. E não tinha pensado nisso em absoluto, assim.
Mas quando me disseram fez todo sentido, realmente parece. E não é bom parecer isso. Sim. E principalmente que pode soar como algo estereotipado. E, enfim, foi uma coisa que eu realmente não tinha pensado. Que ilustra bem aquilo que a gente estava falando, né, Dani? De, às vezes, as pessoas veem coisas que a gente não tinha A mesmo. gente às vezes está tão envolvida no processo que tem coisa que já fica normal para a gente só vai refazendo, copiando do processo que a gente estava fazendo antes, que a gente acaba nem reparando, né? Que quando isso amplia, ele fica, dá uma outra impressão. Exato, exato. Então foi um ótimo toque, foi muito bom. E aí passaram algumas outras orientações, que foi, e se a gente pensar numa coisa meio estampa, né? Uma coisa meio chita, alguma coisa assim, como que se funcionaria? E aí eu fiz uma última ilustração, que é essa daí, que esse é o scan dela, né? Que tá um pouco pequeno, mas depois eu mostro também como ficou no original, e que aí é um pouco a mesma imagem, só que uma altura mais parecida, né? Fica mais harmônico também, né? Sem a Isso, diferença de altura também para um logo. exato. E aí eu brinquei um pouco mais com questões de estampa, né? Antes eu tinha pensado em textura, e aí nesse eu pensei assim, vou criar uma coisa então mais estampa mesmo. Então vou fazer uns padrões, vou fazer umas formas que lembram umas folhas aqui, e vou preencher dessa maneira, assim, um pouco diferente. A gente também tinha testado algumas coisas na anterior, que eu lembrei agora. Deixa eu tirar daqui. Que estava um pouco mais complicado, eu achei, pelo menos pessoalmente, quando foi editar, que dava, além da altura, como tinha um corte aqui em cima, né, do personagem da direita e um outro corte aqui, parecia uma coisa mais distanciada, né, não parecia que eles estavam juntos. Uhum. Eu tentei na parte central misturar, né, na aquarela, mas aí eu achei que não ficou suficiente mesmo. Então todas essas questões que eu achei que eram uns errinhos, eu tentei consertar nessa daqui. Então, mostrar que são dois corpos, mas conectar eles com essa estampa, né? Esse padrão em cima. Então, fica um pouquinho menos distanciado e acho que passava a ideia melhor. Sim. Então, esse foi o escaneado. Enfim, chegamos. E aí, quer falar um pouquinho, Dani? Aí depois de todo esse processo, a gente conseguiu, né, chegar nessa ilustração final. E aí foi isso que a gente estava falando, de não vetorizar também, para não perder esses detalhes, para a gente ficar com essa parte também da aquarela, né, em destaque. E aí a gente colocou esse mapa, que a gente estava com a ideia desde o começo, nessa parte dos corpos, né? E acho que a gente conseguiu passar toda essa ideia que a gente estava querendo desde o início, né, nessa etapa final. Sim, A gente conseguiu vetorizar não, tratar essa parte no Photoshop, então a gente deu uma acentuada nas cores que perderam, né, no scan, e a gente conseguiu juntar também com a fonte escolhida e fazer esse padrão final. sim. E é a questão do mar. Enfim, a gente conseguiu juntar todos os elementos em uma coisa mais E concisa. uma coisa mais simples, né, que não ficou aquele cheio de coisa que a gente estava querendo, que a gente mandou no primeiro teste, né. Exato. E aí a ideia dos mapas também foi um pouco uma coisa que você, olhando a imagem, você não repara de cara, mas aí depois você olha um pouquinho mais e você repara, né? Eu pensei numa coisa meio como se fossem umas veias ou algo assim. Sim. E aí isso, obviamente, dá para ver que não estava na ilustração, né? Original eu coloquei digitalmente em cima, e aí a gente foi ajustando. E aí entra a parte final, que é a parte só da Dani, assim, porque eu não sei fazer mesmo, que é a parte de fazer variantes de arquivo, né? Sim. Para essa parte de logo, a gente também faz a parte de variação, né? Que nem sempre a gente vai conseguir usar o logo como ele é feito, com essas cores. Algum meio que você vai colocar, ele não permite você usar isso, né? Que nem se você colocar num fundo muito colorido, ele vai acabar perdendo essa visualização. Então, a gente faz essas variações em preto, que né, esse fundo que ele vai ficar mais harmônico, né? Ele vai conseguir destacar melhor em alguns certos fundos. E a gente faz também ele em branco. Acho que a gente não colocou aí porque ia ficar todo branco, né? Mas a gente faz essa variação em branco também e tirando essa parte do fundo, né? Acho que a gente tem um arquivo que ele tá com um fundo branco também, né? Colorido com branco.
mas a gente tem que mandar nesses formatos também. A gente tem que pensar numa variação caso você coloque numa superfície ou algum fundo que tenha alguns elementos que podem brigar com esse logo. A gente tem que pensar em dar maior destaque, né? De modo que a gente consiga fazer isso. Exato. E também pensando em uma questão que várias vezes a gente precisa ter esse logo preto e branco, ele, né, para impressões, por exemplo, preto e branco e outros lugares. E aí, quando a gente trabalha com cor e aí transfere para o preto e branco, a gente também precisa pensar se essa transferência acontece bem. Sim, se vai ter Porque, esse contraste também, né? Às vezes exato, não tem. isso. Algumas partes se perdem, né? Dá para ver que fica mais chapado em cima e embaixo do que na versão com cor. Mas ainda tem algum contraste, né? Porque aí já é toda uma questão de como funciona, né, as cores e tudo mais. Mas basicamente cada cor tem um nível de valor, né? Um nível de luz. E se você usar várias cores diferentes com o mesmo, todas elas vão ficar iguais no preto e branco. Então não vai dar para ler, né? Esse tipo de imagem. Então, acho que esse é um pouco o processo que fez a gente chegar até o nosso logo final. Deixa eu sair aqui da tela. Aí, só para mostrar rapidinho a versão. É pequenininha, na verdade, né? Na versão que eu fiz da ilustração do logo, né? Talvez na câmera, não sei se vai dar para ver, mas pelo menos pessoalmente dá para ver bem que tem uma diferença de, de como fica, né, na hora que transfere. Então, acho que é isso, um pouco, o processo. Sim. Algo mais a acrescentar? Acho que eu não falei, né, do que a gente usa, né, pro processo de vetorização. A gente usa Photoshop e o Illustrator para fazer esses trabalhos. Acho que Sim, a gente não falou dessa parte técnica, assim, né? Mas também não tem como aprofundar muito, mas a gente usa esses programas para fazer esses logos para editar. sim. Aí eu acho que talvez uma coisa legal da gente falar e reforçar também, é que esse tipo de processo é muito melhor quando a gente está num esquema desses de compartilhar coisas, de se ajudar e tudo mais, né? Como eu tinha dito antes, não é comum, não é obrigatório, muitas vezes não é comum. Sim. Então, eu tenho certeza que a Dani já fez trabalhos de design que era super, enfim, faz, manda, ou alguém pede alguma coisa, você, né, bem Uhum. mecânico. Eu também já fiz trabalhos de ilustração que são assim, né? Que a gente só fala, eu quero isso, a pessoa não arreda pé, e aí você faz. E eles normalmente não são tão satisfatórios, assim, né? Uhum. Tanto para a pessoa quanto para a gente, como criação, né? Acho que o que é legal da gente, do nosso trabalho, é que a gente tem essa troca, né, entre nós duas. Sim, E não é todo mundo que consegue trabalhar assim também, né? Tipo, em dupla, tendo alguém para fazer a mesma coisa. Mas a gente consegue muito bem, né, fazer esse trabalho de uma forma que a gente consiga ter essa troca. E sim. chegar num resultado bem legal. Sim, eu acho que é isso mesmo, assim. Mas é também porque a gente se completa um pouco e a gente se escuta bem, né? Porque acho que tem gente que tem dificuldade É mesmo com legal, isso. é importante saber escutar, né? Tem gente também, às vezes, que não consegue ter essa parte de entendimento do que o outro tá pensando. A gente consegue muito ter essa conexão, né? Sim. E também porque tem muita coisa que a gente se completa em conhecimentos também, né? Então, por Sim. exemplo, eu sou péssimo com fontes, eu nunca entendi direito, eu nunca consegui fazer isso certo. Mas eu gosto muito de pensar em algumas coisas de conceito e tal, da mensagem geral e dos textos ou dos projetos, assim, também, que é legal. E que eu sei que no trabalho de design, né, que nem o seu, muitas vezes você não tem tempo, né? Não é nem pressuposto que você vá ler um livro inteiro para fazer. Sim, muitas vezes acho que a maioria das pessoas também não lêem o livro inteiro, né? Você pega um resumo, o briefing que você recebe do cliente e faz em cima disso. E acho que isso que é legal, que você tem esse tempo de ler, tem esse cuidado de entender, né? E separar algumas partes, alguns trechos que você acha interessante para a gente conversar a partir disso. Sim, e aí a gente vai se completando e na conversa que a gente também consegue estabelecer com as pessoas que
né, pedem o trabalho, tudo que eu acho importante. E também da gente saber dar ouvidos para isso, porque também conheço pessoas que não têm tanto Uhum. essa coisa, ou que também dá ouvidos demais às vezes, né? E às Sim, vezes é as importante pessoas você saber até onde você pode ir na ideia que é de passado e até onde não é essa parte, não é muito adequado, né? Não vai dar certo. A gente tem coisa que pedem pra gente que a gente fala, isso aqui não vai dar certo, e saber explicar. De sim, uma forma que a exato. pessoa entenda o motivo disso, né? Exato, que é muito pragmático, né? Não é a gente que tá. É isso, tem coisas que é da gente, né? Que aí acho que entra um pouco o processo pessoal criativo, de pensar assim, não, sei lá, eu gosto mais de cores mais leves, sei lá, eu gosto mais de contraste. Mas isso não é concreto, né? Isso é uma coisa minha, e que várias vezes não vai funcionar Uhum. só porque eu gosto. Mas tem as coisas que são muito externas, que a gente sabe por conhecimentos, principalmente você, na parte de design, que é justamente o estudo disso, né? Do que funciona, como que funciona toda essa cores e interação de fonte com imagem e todas essas coisas. E aí saber falar isso de forma tranquila e técnica é importante também, né? Sim. Acho legal. Então, acho é Acho que é isso. isso, né? Acho que é isso, só terminar então agradecendo o pessoal do projeto das Danças Atlânticas. Foi muito legal, foi muito legal, desde que entraram em contato assim, com a gente e ofereceram isso, né? Se a gente queria fazer, se a gente topava, se a gente conseguia fazer esse logo, identidade visual e tudo. Desde o começo a gente ficou super empolgada, Uhum. né? Porque é um projeto muito legal, é um projeto muito interessante, muito relevante e Sim. diferente, mas mesmo assim o pessoal botou fé na gente, então é bom. Sim, muito obrigada por confiar na gente, né? Sim, sim, é isso. E sucesso para o projeto, e mesmo nessa situação toda que a gente está. E é isso, obrigada.